O riso, ou a literatura leve, ou tudo que é divertido ou bem-humorado, ele faz refletir também. E eu acho que existe muito preconceito com isso, muito preconceito com o bem-humorado, com o divertido. E isso não só na literatura, isso é no teatro, isso é no cinema. É como se a comédia, ela não tivesse a mesma importância de outros gêneros. Meu nome é Fernanda França, eu sou paulistana, nasci em São Paulo, na cidade de São Paulo, e atualmente moro na cidade de Paulínia, no interior de São Paulo. Eu sou jornalista. Eu fui repórter por 12 anos, trabalhei em rádio, trabalhei em revistas, em jornais, e hoje eu sou escritora. Toda a experiência que eu tive como jornalista influenciou muito a minha carreira como escritora. Eu acho que eu acabei me tornando escritora porque eu senti essa necessidade, uma necessidade de escrever coisas que eu não podia enquanto jornalista. Então eu senti uma falta de opinar, e de falar, e de florear, e de romancear alguma coisa que eu não podia romancear. Tem uma época que eu trabalhava num jornal, eu chegava em casa no final de semana, à noite, quando eu não trabalhava, não estava de plantão, e ia escrever. Num dos contos que eu escrevi, um conto mais cômico, ele foi ficando muito grande. Eu fui mandando para as amigas lerem, eu fazia isso de enviar. E quando eu percebi que aquele conto não era mais um conto, era um livro. E esse se tornou meu primeiro livro, que é o 9 Minutos com Blanda, que eu lancei em 2010. Eu queria me dedicar ao meu filho. Então eu decidia, ou eu continuava sendo repórter e sendo mãe, ou sendo escritora e sendo mãe. Eu não podia fazer as três coisas, senão eu não ia fazer nada direito. Eu, Fernanda, muitas pessoas conseguem, mas eu sou muito atrapalhada. Eu preciso escolher. E eu não conseguia mais largar os livros. Já era uma época em que eu já fazia palestra em escolas, eu já estava completamente envolvida com os leitores, com a literatura, com responder os leitores, falar com eles pela internet, ir às escolas, fazer palestra de incentivo à leitura. E eu já tinha ideias para os próximos livros, era simplesmente impossível largar os livros. Então, nem foi uma coisa que eu precisei pensar, foi tão natural que eu ia continuar sendo escritora. E aí, então, hoje eu sou escritora e mãe. Quando eu escrevo, eu penso que todos podem ler. Não penso que é uma literatura necessariamente feminina. Embora seja falada que é um chick-lit, que é uma comédia romântica, eu não penso que o leitor tem que ser obrigatoriamente uma mulher. Eu penso que esse leitor ele pode ser qualquer pessoa. Não são temas só femininos ou dilemas somente femininos. São dilemas das pessoas, dos seres humanos. Eu penso assim. Uma parte importantíssima do meu trabalho como escritora é conversar com esses leitores. Eles me dão um retorno do livro, do que gostaram, do que não gostaram, do que acharam legal. E eles são muito sinceros, né? E esse retorno ele é importante para os próximos livros. E hoje eu sei que eles existem, quem são eles, eu sou grata aos meus leitores, então eu escrevo para eles, sim, pensando neles. Mas eu acho que isso só aconteceu porque eu descobri que eu gostava de escrever para eles. Não foi alguma coisa assim, bom, deixa eu ver o que tá na moda. Ah, o que tá na moda é escrever esse tipo, eu vou escrever isso. Não aconteceu dessa forma. Quando eu levo um tema pro meu leitor, eu não quero que seja um sermão. E nem que seja uma lição de moral. E não é o meu estilo também fazer alguma coisa muito triste ou dramática. O meu jeito é levar de uma maneira mais leve. Então, se eu abordo um tema que é sério, eu gosto de fazer isso de uma maneira mais leve. Os leitores fazem de tudo, assim. A maioria, eu acho que manda mensagem para contar o que achou do livro. Ah, eu li o seu livro tal e eu achei isso. Assim, são mensagens que muitas vezes eu chorei lendo. Assim, eu já fiquei muito emocionada lendo as mensagens de alguns leitores. Eu já ouvi histórias, assim, lindas, tanto das pessoas falando do livro, coisas que elas falaram, como algumas coisas que passaram pela vida delas e que elas contavam pra mim e falavam quanto o livro ajudou. Eu tenho um leitor crítico, eu sei que ele não se importaria de falar dele, que se tornou até meu leitor crítico porque era um leitor muito presente. Eram dois leitores muito presentes, a Amanda e o Iago. E o Iago, ele leu o meu livro antes do lançamento e tudo.
e ele mudou a opção da faculdade dele. Assim, porque ele ficou tão tocado pelo livro e pelas viagens que a personagem fazia. E ele me escreveu um e-mail tão emocionante. Eu não sei se ele tem a dimensão do quanto aquilo foi emocionante pra mim também, daquele e-mail que ele me escreveu contando da mudança da carreira, do que ele pretendia fazer dali em diante. E eu fiquei muito emocionada. E acontecem coisas assim Teve uma outra leitora que escreveu um e-mail maravilhoso, assim, contando de alguns problemas que ela estava enfrentando e tudo, mas que ela sabia que ela ia conseguir, que ela ia realizar os sonhos dela, que eram sonhos difíceis, que as pessoas achavam que ela era louca, assim, de sonhar, mas que ela sabia, que ela lendo o livro, ela percebeu que ela pode realizar os sonhos dela. E esse poder que a literatura tem de levar essa mensagem para a pessoa é muito emocionante. Eu fico emocionada. Eu tô emocionada de lembrar da mensagem dessa leitora, que eu não vou falar o nome dela porque eu não sei se ela ia gostar, enfim. Mas quando eu a encontrei pessoalmente e ela me encontrou chorando, assim, eu abracei e brinquei e sorri para não chorar também. Porque eu sei que se eu parasse um pouquinho e lembrasse de tudo que ela havia me escrito, eu ia ficar bastante emocionada. Os leitores me emocionam muito. Eu acho que o presente que eles me dão é muito, muito maior do que o que eu posso oferecer pra eles. E, de maneira geral, eu tenho um ótimo relacionamento com os blogs. E fico muito feliz quando eu descubro uma resenha num blog também. E eu falo, nossa, eu fico surpresa, assim, de encontrar. Costumo concentrar essas opiniões no meu site. E eu acho muito importante, eu acho hoje em dia um canal muito importante. Você veio aqui dar um curso de artesanato? Falei, ai não, eu vim falar sobre livros, então assim, já fiz de tudo. Mas Bienal mesmo, a participação como autora, foi em 2010, em São Paulo. Eu participei dessa primeira Bienal, em que eu tive um espaço ali, autografei. Foi tudo muito difícil, mas também foi muito emocionante porque era a minha primeira Bienal como autora. E em 2014 eu lancei o Bolsas, Beijos e Brigadeiros, e aí eu lancei na Bienal de São Paulo, que foi a primeira Bienal que eu acho que assim, eu me senti como escritora, não sei explicar. Foi uma Bienal muito importante para minha carreira. As outras eu também, claro, tinha aquele trabalho todo, mas nessa Bienal eu cheguei no stand da Planeta, né, na editora Planeta, que é a minha editora, e mais pra ver, conhecer e falar com o pessoal. Eu ia vir os 2 fins de semana, os 2 sábados e domingos. E aí chegou o primeiro sábado, meu lançamento oficial seria no segundo sábado. Cheguei no primeiro sábado lá, conversando com todo mundo e batendo papo. E veio um leitor, assim, uma leitora, na verdade, ela veio falar comigo que você tá aqui, que legal, que bom, já aproveita e autografa meu livro. Eu conhecia de internet, a internet é uma coisa fantástica, a gente conhece. E às vezes eu falo assim, o seu nome na internet, qual é? Aí a pessoa fala, eu lembro, porque a gente lembra pelos nomes que estão lá, né? E eu fui autografar e aí começou uma outra, e alguém da editora falou assim, peraí, você não quer sentar ali? Não era meu autógrafo, mas aproveita e senta. E eu sentei pra autografar e assim, foi tudo muito rápido, porque não eram os meus autógrafos, mas quando eu vi já tinham 50 pessoas, eu autografei 50 livros de uma vez, assim, foi muito... Eu não sei quantos mais eu autografei depois, porque eu ainda fiquei no stand até o final do dia, mas assim, naquele momento, aquelas pessoas e eu olhando, eu falei, uau! Que lindo! Foi muito, muito bacana. E cada um que eu encontro, se a pessoa já me conhece e eu falo, já te conhece, a pessoa fala já... Nossa, pra mim, assim, tô conhecendo um amigo, sabe? Porque eu já conheci da internet, a pessoa tá lá e eu fico super feliz, a pessoa tá indo me prestigiar. Eu dou valor pra cada um que tá lá. E quem não me conhece, eu falo, já te conheço? A pessoa fala, não. Eu tô passando no stand, eu falo, então... Quero que você me conheça. Aí eu bato um papo com a pessoa na hora, eu me apresento. Ela tá lá na fila já pra comprar o livro, mas eu quero que ela saiba quem sou eu. E eu pergunto também pra ela quem que é você e tal. Então foi uma Bienal muito, muito importante com Bolsas, Beijos e Brigadeiros. Aí eu voltei no domingo, lancei o livro no sábado seguinte e voltei no outro domingo. E
foi maravilhoso, foi incrível, não sei nem o que dizer. Espero estar em todas as próximas bienais. Assim. E quero participar de bienais em outros lugares também, em outros estados. Porque o Brasil tem feiras e bienais maravilhosas no Brasil inteiro. E agora, a partir de agora, eu quero começar a conhecer essas outras também. A primeira coisa que pode ser feita para ampliar a literatura nacional contemporânea é que as pessoas abram de verdade a mente para essa literatura, para que esses livros possam ser lidos. Em primeiro lugar, para que a pessoa não fale assim, eu não leio o livro nacional. Ainda escuto muito isso. Eu acho que melhorou sim, eu acho que nesses anos a situação melhorou bastante, mas eu acho que isso ainda existe. Porque eu já li isso muitas vezes, eu já ouvi isso muitas vezes. Esse livro é bom? É brasileiro. Oi? Porque é brasileiro? Eu acho, inclusive, que o livro nacional contemporâneo, ele tem de mais legal, assim, de mais importante, o diferencial, é que o leitor pode se sentir próximo desse personagem e desse livro, mais do que em qualquer outro. O leitor, ele vai ler aquela história e ele pode se identificar de uma maneira única, porque o escritor, ele escreveu pra você, assim, ele escreveu pro mundo inteiro, sim, porque aquela personagem, ela pode ser lida no mundo inteiro, né? Que nem a minha personagem que viaja muito e tudo mais, mas alguma coisinha que ela falou, em algum momento, uma frase que ela disse, ele pode se identificar, porque ele vai entender aquilo. Então, acho que primeiro abrir a mente para que esses livros possam ser lidos. Existem tantos livros bons, maravilhosos, que são nacionais hoje em dia, que se o leitor tiver essa abertura de ler tudo, sem distinção, sabe? Procurar não prestar atenção da nacionalidade daquele livro, mas se aquele livro é bom ou não, isso já vai ajudar a melhorar bastante. E não só o leitor, a imprensa, aqueles que falam sobre os livros, sabe? Parar de martelar tanto aquilo que é nosso e exaltar tanto aquilo que não é, e passar a prestar atenção naquilo que é nosso como um produto bom, algo que pode ser muito bacana, com uma história boa, que merece ser valorizada. Que é aquilo que eu contei, uma das as minhas maiores alegrias como escritora, todos os dias, é quando eu recebo mensagens dos leitores contando alguma coisa da vida deles, em como eles passaram a pensar diferente porque leram um livro, ou mudaram alguma coisa na sua vida porque leram um livro. Enfim, porque estão empolgados ou animados com alguma coisa porque leram o livro. Pra mim, isso é muito... não tem valor. Eu acho que isso é a minha maior alegria como escritora hoje. O que o livro pode fazer pelo meu leitor. Eu acho que não tem nada mais poderoso que isso. Nada.